Olá, sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus, iniciamos mais um programa Espiritismo e Educação em transmissão ao vivo pela Web Rádio Estação da Luz. Basta, então, sintonizar o Facebook e o YouTube para nos acompanhar e participar, porque você pode também enviar a sua mensagem, dar o seu boa noite e também fazer uma pergunta se você tiver alguma dúvida ligado a essa temática do espiritismo e da educação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, e que até o final nós possamos estar aqui envolvidos em vibrações de paz e de amor. É o meu desejo, Marcos Demário, mas também é do nosso Ronaldo Gomes. Boa noite a todos, muita paz, que Jesus os abençoe. Estamos juntos aí mais uma vez, Marcos. Nós aqui, o nosso Tavares aí na nossa técnica nos ajudando, os bons espíritos, e gratidão a todos pelo carinho de sempre. E vamos aqui num tema importantíssimo. Sem dúvida alguma, Ronaldo. Estamos aqui falando diretamente da cidade do Rio de Janeiro. E hoje o tema já está aí no rodapé da sua imagem, abuso sexual com crianças. Nós escolhemos esse tema a partir de reportagens que saíram nas mais diversas mídias, dando conta que o estado do Rio de Janeiro registra mais de 100 estupros coletivos no ano de 2022. É uma pesquisa realizada pela Infoglobo através da Lei de Acesso à Informação, que é conhecida como Lei de Transparência, fazendo levantamento junto aos boletins de ocorrência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então, para nós abordarmos o tema, primeiramente eu vou fazer aqui um resumo desse noticiário, dessa informação, para que todos possam se situar. A pesquisa mostrou que as crianças são as principais vítimas de estupro coletivo. Meninas, estudantes, principalmente na faixa etária de 11 a 14 anos, estão sendo forçadas por seus colegas estudantes à prática sexual no ambiente escolar. Relatos nos boletins de ocorrências da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro mostram que muitos estupros coletivos acontecem nos banheiros, em áreas mais isoladas e até mesmo nas salas de aula das escolas. E daqui a pouco nós vamos falar de um ou dois casos que ilustram isso. Nós temos no estado do Rio de Janeiro um caso de estupro coletivo a cada 36 horas. Uma em cada 4 vítimas é menor de idade. Normalmente, o estupro ele é filmado e as meninas passam a ser intimidadas para se submeterem a novos estupros. A mulher é a grande maioria das ocorrências, ou seja, 84,6% das vítimas são mulheres, e destacando aqui também, principalmente, as crianças. Temos aqui que lembrar que, pela lei, porque o nosso Código Penal ele sofreu uma modificação, então, pela lei, o estupro coletivo pode levar os agentes dessa situação a uma pena de 16 ou mais anos. As reportagens mostram vários casos. Vamos aqui relatar 2. No primeiro caso, a menina estudante, adolescente, ela estava na sala de aula da sua escola, ela estava sozinha no intervalo entre as atividades escolares. 4 colegas dela, da mesma turma, entraram na sala. Portanto, eram 5. Um ficou do lado de fora como vigia, e os 4 agarraram a colega e simplesmente a estupraram, enquanto puderam ficar sozinhos com ela em sala de aula.
Num outro caso, a estudante, também uma adolescente, tinha saído da escola, estava retornando para o seu lar, e quando ela chegou e já estava abrindo a porta da casa para entrar, um colega dela, da sala de aula, lá da escola, a agarrou, porque ele a seguiu, e ele sabia que os pais da menina não estariam em casa naquele momento, a empurrou para dentro, a estuprou, filmou, e por causa do filme, a obrigou a ter relacionamento sexual com outros colegas também da escola. Esse relatório não é ficção. Esse relatório não é uma invenção. Ele parte dos boletins de ocorrência registrados na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Esse levantamento se refere apenas ao Estado do Rio de Janeiro. Mas nós, então, podemos imaginar o que acontece Brasil afora. A pergunta que nós temos que fazer nessa questão da mulher ser vista simplesmente como um objeto e das crianças, adolescentes, pré-adolescentes estarem sendo estupradas coletivamente, a pergunta é: como chegamos nisso? Onde falhamos? O que a educação pode fazer? Qual é a visão do Espiritismo a esse respeito? Portanto, esse é o assunto do programa de hoje, esse quadro gravíssimo que nós estamos assistindo desses estupros coletivos. E, Ronaldo, acontecendo dentro da escola, que é a instituição educacional do ser humano. Nós perdemos a educação, Ronaldo? Não sabemos mais o que estamos fazendo? Porque há um desdenho em relação à educação moral. Mas será que fora da educação moral existe solução? Vamos começar, então, a conversar. Perfeitamente, Marcos. Eu gostaria de voltarmos à história, porque se não voltarmos à história, nós ficamos numa mesmice do hoje. E é o que está se agravando cada vez mais, até porque já colocaram a culpa em muitas situações, e isso aí é uma delas, na pandemia. Como se a pandemia fosse a culpada pós-pandemia de certos acontecimentos que são os mesmos antes da pandemia. E não mudou absolutamente nada. Ao contrário, aumentaram cada vez mais as situações. Bom, antes da pandemia, a família estava totalmente deficitária em vários aspectos da educação moral, da educação dos valores, da formação do caráter. Com a pandemia, nós observamos as situações se agravarem, Marcos. Se agravaram e muito. Aumentaram as agressões familiares, abusos sexuais e etc. Algo que já acontecia com a pandemia, que muitos pais, mães, enfim, quem cuida das crianças, deveriam estar dentro de casa com a pandemia por conta do trabalho, porque não podiam trabalhar e etc. Então, agravou-se cada vez mais. Pós-pandemia, dizer que a culpa é da pandemia, não. A culpa não é da pandemia. Ao contrário, a pandemia vem até nos ajudar a ratificar. Boa noite aí, Rosane e Tiago. Boa noite a todos pelo carinho. O Wilson também, muita paz. Com a pandemia só veio mostrar o que de fato estava acontecendo na sociedade. Para isso, nós devemos voltar à história. Eu fiz um breve histórico, mas eu tenho que voltar à história. E a história que nós voltamos aqui é justamente voltando ao assunto de Joana de Ângeles, quando ela diz assim: a história da educação apresenta toda uma saga de experiências que surgem no Oriente com a memorização dos textos dos livros sagrados, passando aos deveres domésticos que cabia aos pais
transmitir a prole. Aí ela disserta, Creta foi o Estado grego que logo percebeu a necessidade de cuidar dos jovens mediante a educação escolar, preparando-os para a cidadania, que significava desenvolver no aprendiz a consciência dos deveres para com a pátria. Já em Atenas, por sua vez, orientava os seus jovens, após o dever exercido pelas mães e nutrizes, para o aprimoramento dos valores morais em favor da sociedade. Marcos, parece coisa nova essa discussão, essas agressões de sexo e tantas outras agressões. Mas o que você achou dessa introdução, que eu voltei ao passado, para que pudéssemos, daí sim, destrincharmos e darmos realmente luzes, caminhos possíveis, que já vêm lá de trás em relação à história do nosso passado da humanidade? Pois é, Ronaldo. Platão, o filósofo grego, dizia que a educação é a arte de formar o cidadão para o bem, e que se insere, então, nesse contexto da história que você nos trouxe. E a Joana de Ângeles, no seu texto, que está no livro Lições para a Felicidade, ela vem nos mostrar que na antiguidade humana, vários povos, vários impérios se preocuparam com a educação nos valores morais, para que tivessem bons cidadãos que pudessem manter aquela organização social, política e cultural. Portanto, isso está na história da humanidade, não é uma coisa nova. Agora, nós temos que entender que, historicamente, nós fomos, sim, passo a passo, paulatinamente, nos afastando disso. E passamos a teorizar demais essa questão da formação para a cidadania, da educação em valores, a educação ética, que viraram teses de mestrado, de doutorado, livros e assim por diante, e esquecemos da escola e também da família. Elas ficaram à parte dessa coisa toda e de toda essa discussão, porque, Ronaldo, se hoje nós fizemos uma pesquisa aqui pela internet, ou formos numa livraria física, lá na área de educação e pedagogia, nós vamos ver dezenas, centenas de títulos, tanto de autores nacionais quanto estrangeiros, abordando essas questões de ética, cidadania, autonomia, valores. Não falta literatura em relação a isso. Mas só que essa literatura, essas discussões, não chega, como diz o grande educador José Pacheco, não chega no chão da escola. Esse é um dos grandes problemas. E nós estamos nos deixando levar aqui pelo egoísmo, pelo orgulho e na manutenção da sociedade machista. Porque é fato, né? As próprias reportagens mostram isso. Muitos homens ainda consideram a mulher apenas e tão somente como objeto, e objeto sexual. Como se a mulher não fosse também um ser humano e não tivesse os direitos iguais, que, aliás, a doutrina espírita proclama. Os direitos de homens e mulheres são iguais. Está mais do que na hora, não é, Ronaldo, de resgatarmos esses grandes educadores, essas propostas educacionais e entendermos que, para termos o controle da sexualidade e o respeito ao próximo, nós precisamos trabalhar a educação moral, nós precisamos trabalhar essa questão dos valores de vida e o respeito ao próximo. Então, nós podemos ser aqui, nesta transmissão nossa, nesse nosso programa, vamos ser, como sempre fomos, objetivos. E não é pela imaginação. Nós do IBEM já estamos aí há mais de 20 e tantos anos aí
batalhando justamente, lutando o bom combate, levando as escolas por esse Brasil como nós já viajamos, não é isso, Marcos? E conhecendo escolas que já fazem a sua prática nesse exercício também, são poucas, mas já fazem esse exercício. Então, nós podemos agora, com objetividade, que já temos aqui, na nossa história, precursores falando do que é preciso. Mas nós temos também, agora também, antes, você já tocou no Pacheco aí, que já fez esse trabalho, que hoje a Escola da Ponte já não segue, vamos dizer assim, o mesmo princípio que o Pacheco deixou. E é aí que eu quero tocar no assunto. Por que não há um prosseguimento, independente de estar ali quem fez, quem iniciou, mas de dar prosseguimento? Então, houve falhas ou não, nós vamos discutir isso aqui agora. Vamos lá. A escola, ou qualquer instituição, ela precisa, Marcos, de uma vez por todas, trabalhar junto com a família, e a família em parceria com a escola. Não cabe mais esse discurso da escola jogar para a família toda a sua responsabilidade, que é responsabilidade, sim, da família, o aspecto da moral, o aspecto da educação a qual nós estamos falando. Mas essa família, a escola, é constituída de núcleos familiares. E as escolas, com os núcleos familiares, as escolas, quando eu digo escolas, instituições de educação, seja do ensino básico ao ensino superior. De uma vez por todas, arregaçarmos as nossas mãos, as mangas, abraçarmos de fato a educação dos valores, na formação do caráter, junto a isso, a educação, conhecimento, instrução. Eu, na escola onde eu estou hoje trabalhando, eu faço meu trabalho de formiguinha, quando tenho oportunidade de entrar no ensino fundamental e no médio, eu falo sobre isso. Respeitarmos-nos. As diferenças vão sempre existir, cada um segue o seu caminho, mas nós temos, no mínimo, que nos respeitarmos como seres humanos que somos. Mas para esse trabalho dar certo, não é um só que vai fazer, é um conjunto, desde a portaria, nós já falamos isso aqui, desde o porteiro à direção. E a família, os pais, avós, tios, quem os educa, nessa formação de fato do caráter. Agora eu deixo com você, Marcos, dando exemplos de como isso pode ser feito e como deve ser feito. Veja bem, caminhos possíveis, não é uma receita de bolo, mas os caminhos preconizados, como você falou aí, por muitos educadores do passado e atuais que estão apenas engavetados. Discute-se muito. Eu, na minha formação, e logo depois, dando aula na faculdade, foram nos Estados Unidos pesquisarem fórmulas de educação que pudessem trazer para o Brasil. Sabe o que descobriram? As fórmulas eram todas brasileiras. E aí? O que você me diz? Então, nós precisamos, eu gostaria que você agora, eu só desse parecer, e tenho certeza que você compreendeu o ponto de vista que nós estamos aqui colocando. Pois é, Ronaldo. Nós estamos agora numa situação que não é mais somente de educação, é também de reeducação, porque nós vamos colocar os adultos aí. Os adultos que não foram educados dentro desse viés da educação moral e espiritual, então que precisam ser reeducados. Então, nós temos que trabalhar a educação das novas gerações e a reeducação das gerações que já não são mais novas. É complexo? É, mas é possível? Com certeza. Esta semana que passou, assisti um documentário, aliás, muito bem produzido, mostrando projetos educacionais brasileiros. Eu vou acentuar isso, porque o Ronaldo foi muito feliz ao falar da questão lá da universidade, que foi procurar projetos pedagógicos em outros países,
e descobriu que a base de vários projetos pedagógicos eram de educadores brasileiros, ou seja, né, eles se baseavam em educadores brasileiros. Então, nós temos algumas experiências escolares aqui no Brasil muito significativas. Há uma, eu achei assim, fantástico o depoimento do diretor da escola, uma escola pública do Nordeste, e ele disse assim, bem, ele falou assim, eu peguei, tinha uma turma aqui, sabe, aquela turma que não quer nada com coisa nenhuma, todo mundo levando bomba, sendo advertido, já quase para ser expulso. Reuni a turma, toda aquela garotada, e disse ele o seguinte, olha só, minha gente, a partir de hoje, vocês formam o time de futebol da escola. Tá? Aí eles olharam para mim, como é que é? Ué, vocês não gostam de jogar bola? Ah, gostamos e tal. Então, vocês são o time da escola a partir de hoje. Vocês vão ganhar todo o material esportivo e, ó, neste fim de semana já tem um torneio que a escola vai participar e vocês já vão entrar em campo, ok? Aí eles ficaram todos entusiasmados. Puxa, tal, não sei o quê. Tá. Fomos. Arrumei, liguei lá para o amigo meu, que era um dos responsáveis pelo torneio, e falou, aqui, ó, filho, eu vou levar o time, mas você já sabe, não tem verba. Eu preciso do ônibus, do lanche, etc. Ok? E fomos. Tudo arrumado, chegamos lá, aí lá se vestir, aquela coisa, entrou em campo. Levaram uma surra do outro time. Aí o jogo terminou, todo mundo lá no vestiário, entrei, e eles estavam lá conversando. Poxa, que vergonha! O professor confiou na gente, nós perdemos. Aí eu entrei, olhei para isso. Calma, gente, ninguém perdeu aqui. Ninguém perdeu. Acho que nós, na verdade, ganhamos uma grande lição. Porque vocês sabem por que vocês perderam o jogo? Porque vocês enfrentaram um time do outro colégio que treina, que se dedica. E é isso que está faltando para vocês. Mas eu acredito em vocês. Eu acho que se vocês treinarem, vocês vão conseguir. Ah, o senhor não vai tirar a gente do time? Não, eu não falei que vocês são o time de futebol da escola? Não importa esta derrota. Vocês são um time de futebol. Agora, acho que vocês aprenderam a lição, né? Porque sem dedicação, sem organização, sem o querer, né? Sem estudar, treinar, fica impossível vencer, não é mesmo? Bom, moral da história. No final do ano, 60% desses alunos passaram de ano. Se alfabetizaram, passaram de ano. Outros 20% foram reprovados, mas melhoraram o comportamento na escola. Então, apenas 20% é que não seguiram em frente. Veja só, foi uma coisa super simples, mas que dá certo. Porque a escola precisa entender o seguinte. Primeiro, a escola tem que aprender a sonhar com a sociedade que quer lá na frente. Mas isso não é uma utopia, não. Porque esse sonho da escola, ele tem que se mesclar com o sonho dos alunos. Porque os alunos são seres humanos, que você colocou, Ronaldo. É o mínimo que nós temos que entender nessa questão de respeitar o outro, é que todos nós somos seres humanos. E ser humano sonha. Ser humano pensa, imagina, quer ser alguma coisa na vida. Então, a escola precisa saber absorver esses sonhos para se transformar numa verdadeira comunidade. Mas o aluno não sonha sozinho. Ele pertence a um grupo, que é, como você bem levantou, a família. E, portanto, a escola nada mais é do que uma família maior. É só isso. Uma família maior. Por isso, então, nós precisamos trabalhar junto com os pais. Por quê? Porque hoje, além de termos que educar as novas gerações, nós temos que reeducar as velhas gerações. Porque se não fizermos isso e continuarmos essa separação entre escola e família, nós vamos continuar com problema.
Ah, mas dá mesmo para funcionar assim? Bom, eu citei aqui o José Pacheco, você, Ronaldo, então lembrou que o Pacheco foi um grande idealizador da Escola da Ponte, que é uma escola portuguesa da cidade do Porto, escola pública, e é uma escola extremamente democrática, onde os alunos têm vez, têm a palavra, não existem salas de aula, professores não dão aula, são orientadores do processo educacional. Os alunos trabalham através de projetos em grupos de estudo e pesquisa. Assembleias são feitas semanalmente que discutem a escola e o seu projeto pedagógico. A criançada forma grupos de responsabilidade que compartilham os afazeres escolares com os funcionários, e assim por diante. O grande educador brasileiro Rubem Alves, hoje já desencarnado, ele teve a oportunidade de viajar para Portugal e visitar a Escola da Ponte. E ele até escreveu um livro a esse respeito, e ele diz que a primeira coisa que ele logo admirou, ficou até estupefato, porque ele nunca tinha visto aquilo, é que quando ele entrou na escola, ele foi recepcionado por um grupo de alunos. E os alunos que fazem o tour pela escola, explicando ao visitante como ela funciona. E diz que só depois de ser, então, ali levado pelos alunos, eles explicando todas as coisas, respondendo perguntas, é que finalmente ele foi apresentado ao José Pacheco, que estava, então, à frente ali da Escola da Ponte. E ele ficou admirável, porque ele nunca tinha visto isso. A escola fica na mão das crianças? Em parte, sim, mas com toda a responsabilidade, com o monitoramento, obviamente, dos professores, dos adultos. E aí o Rubem Alves diz assim, não, e outra coisa que me impressionou, porque além de encontrar os profissionais da educação trabalhando na escola, encontrei diversos pais, avós, todo mundo dentro da escola. Mas é assim mesmo, porque a escola é uma comunidade de aprendizagem. Aqui no Brasil, esse modelo vigorou, aliás, muito antes da Escola da Ponte. Sim. Porque se lembrarmos aqui o Anísio Teixeira, com o seu Perfeito. projeto Parque, que surgiu lá em Salvador, na Bahia, nós já tínhamos isso. O Lauro de Oliveira Lima, no Rio de Janeiro, com a Escola-Chave do Tamanho, o nosso grande antropólogo e educador Darcy Ribeiro, com os CIEPs, os Centros Integrados de Educação Pública, e Projeto Âncora, o Centro Educacional Conhecer, lá em Leopoldina, Minas Gerais, a Escola da Serra, que fica em Belo Horizonte, a Escola Amorim Lima, de São Paulo, que é uma escola pública. Nós temos, claro, não é um número tão grande de escolas fazendo diferente e fazendo a diferença, mas nós temos. E funciona. Como funciona? Agora, todas elas não são ligadas apenas a uma metodologia de ensino diferenciada. Não é somente isso, não. Todas elas trabalham através de pilares educacionais, princípios e valores. Trabalham a autonomia com criticidade. Trabalham esses valores com responsabilidade, levando os alunos a entenderem a importância da comunidade, da vivência solidária. E se esses projetos pedagógicos dão certo e formam cidadãos de fato conscientes e preparados para a vida, por que não podemos multiplicar isso cada vez mais? E olha, Ronaldo, que eu nem falei aqui, daqui a pouco eu falo, mas eu nem falei do tal de Pestalozzi e o Instituto de Iverdon, hein? Mas tem a coisa, hein? Pois é, Marcos, você fez aí todo um apanhado de situações que já existem e que nós podemos fazer. Você me estava falando dos educadores, eu me lembrei aqui de Milton Santos, eu já estava até aberto com ele aqui também.
Pode falar alguma coisa sobre ele? Aliás, tem uma frase dele que diz assim: existem apenas duas classes sociais, as dos que não comem e as dos que não dormem, com medo da revolução dos que não comem. E realmente é verdade. Mas por que que isso acontece? E esse educador fala sobre isso, é um grande educador. Gostaria que você comentasse sobre ele. Porque é negro. Olha aí que bacana, é negro. Preto, como querem chamar o que for, está aí, uma grande alma aí, revolucionando também no Brasil o aspecto da educação. Milton Santos é considerado um dos maiores sociólogos do Brasil e com reconhecimento internacional. Ele foi, inclusive, professor da Universidade da Sorbonne, na França, e nos deixou, porque ele já desencarnou, ele nos deixou aproximadamente 40 livros publicados. Tinha uma visão assim extraordinária desse campo da educação, e lembrando, e ele sempre lembrava que o nosso grande problema é justamente o educacional, na formação dessa sociedade, que nós temos uma sociedade injusta, nós temos uma sociedade que segrega bolsões de injustiçados, porque temos manipulado a educação, que vem mantendo os privilegiados no poder. E essa é a grande verdade. Então, e eu vou lembrar aqui a você, Ronaldo, um outro educador, ele não é brasileiro, mas ele viveu um período aqui no Brasil, de 1960, trabalhou junto com Paulo Freire em Recife, que é o Pierre Furter. O Pierre Furter é suíço, e ele trabalhou muito, foi autor de diversos livros, professor da Universidade de Genebra, lá no Suíça, foi amiguíssimo do Paulo Freire, e o Pierre Furter, no seu livro Educação e Vida, que, aliás, é uma obra que todo educador deveria ler, ele nos lembra que antes do golpe militar de 1964, ele, Paulo Freire e outros, que tinham um pensamento muito aberto a respeito da educação, da finalidade da educação, quando se deu o golpe militar, anos depois, ele teve um encontro com Paulo Freire lá na Suíça e disse para o Paulo assim, né, que o Paulo disse, puxa, nós falhamos, né, nós não conseguimos. Não, ele falou assim, não, Paulo, na verdade, nós não falhamos, nós nos equivocamos, que é diferente, porque nós trabalhávamos ligados lá em Recife a comunidades de base, que tinham sido criadas pela Igreja Católica. Então, nós tínhamos um contato direto com o povo, mas era só lá em Recife. Nós esquecemos que o Brasil era imenso e que era impossível fazer uma transformação social realmente está no Brasil todo em contato com o povo. Então, nós publicávamos as nossas ideias, e sabe o que foi que nós fizemos? Nós preparamos a elite para evitar que fizéssemos a revolução através da educação. Foi isso que aconteceu. Tá? Agora, a educação é e deve ser esperançosa. E nós estamos falando aqui em revolução, mas não estamos pensando em armas, militarismo, nada dessas coisas, não. Revolução no sentido da transformação moral do ser humano através da educação, que é a tese da doutrina espírita. Nós estamos aqui falando com base nos espíritos superiores e Allan Kardec. Nós recordamos aqui, num dos últimos programas, a questão 685A do Livro dos Espíritos, onde Kardec, com todas as letras, no comentário à resposta aos espíritos, só fala da necessidade da educação moral para termos realmente uma nova humanidade e que finalmente comece a agir no campo do bem e no respeito ao próximo. Então, Ronaldo, olha quantos educadores, quantas coisas colocadas, e com exceção aí do Pierre Furter,
que realmente não é brasileiro, mas todos os outros que nós citamos até este momento são educadores e sociólogos, antropólogos brasileiros, com essa visão que se aproxima muito da visão do espiritismo, embora faltando a eles justamente a visão espiritual da vida. Mas, pedagogicamente, eles estão alinhados com a própria doutrina espírita. Olha, você tocou em vários pontos aí. Eu gostaria de começar a pontuar aqui, no caso, justamente a prática, de fato, nas escolas. Levar os jovens, de fato, quando eu falo jovens, das crianças, enfim, já no ensino fundamental 1, já se começa ali. Causas e consequência, causa e efeito, ação e reação. São palavras que precisam ser trabalhadas. Para cada ação que eu cometer contra o outro, eu tenho algo a ter na minha responsabilidade da minha ação que vai me ocasionar uma consequência. Isso é preciso levar aos jovens, porque eles estão perdidos totalmente em relação a isso. Só que para isso acontecer, pessoas, os adultos, e aí você tocou num ponto, é o segundo ponto que eu gostaria de tocar, é o reaprender. Nós estamos precisando dessa reconstrução em nós, os adultos, para dar aos jovens de hoje uma segurança maior na preparação do futuro para eles e para nós que ainda estamos no processo aqui em Vida com Todos. Porque muitos desses que nós comentamos aqui foram nossos precursores, outros que estão vivos aí fazendo o seu trabalho de formiguinha, tentando levar uma transformação, uma revolução educacional num bom combate. Nós temos vários aí, temos lá na África o Mandela, que fez um belíssimo trabalho, juntou as tribos, se tornou presidente, e foi através da educação que ele levou, de fato, toda essa transformação e que, mais uma vez, os seus sucessores não deram prosseguimento ao que deveriam dar pelo projeto iniciado por ele, transformando, adequando cada vez mais. Então, Marcos, nós fomos pontuar aqui, nós precisamos voltar mais uma vez à história com o Mestre Jesus, o mestre de todos os mestres, que veio trazer pelo seu exemplo, pedindo só uma coisa e exemplificando: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Enquanto estivermos nos digladiando, odiando, não fazendo o dever de casa, que se principia na família, e a escola também, as instituições de ensino, não fazendo uma parceria e vice-versa, família, escola e família, levando o Mestre Jesus como carro-chefe de fato, não no sentido de religião, mas no sentido dessa religiosidade humana, que foi o que ele fez. Humanização, formação do caráter, levando a educação moral que Jesus preconizou, está até hoje defasado, não por ele, mas por nós, que ainda teimamos na mesmice de uma educação que só leve ao conhecimento, ao desenvolvimento da cognição, o intelecto, esquecendo do afeto, dos sentimentos. Marcos, penso que cada vez mais a doutrina espírita vem nos clarear as mentes, no sentido próprio da palavra, com Kardec também e tantos outros. Mas tivemos outros que não eram espíritas, mas eram humanos. E é isso que a doutrina espírita vem levar. Por isso que não aceitou, e não deveria ter aceitado, e não deve ter aceitado, as religiões como foram em prática colocada, e não deu em nada, que é colocar religião nas escolas, o que não vai resolver. Nós temos que levar a cidadania de fato, a formação do caráter, como disciplina, falar do amor, desse afeto, dessa importância de nos respeitarmos. Enquanto as escolas, instituições e a família não tiverem nessa parceria de levar que ação e reação, causas e consequências,
humanamente falando, sobre o respeito uns aos outros, respeitando as diferenças, nós estaremos fadados ao precipício do egoísmo e de uma mesmice. E aí veremos mais manchetes como estas e tantas outras. É o meu pensamento. E levo aqui uma frase que é de Paulo Freire, se não me engano. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Isso é muito forte. E é por aí. Porque as pessoas conscientes, nós, os adultos, levando aos jovens como exemplo das nossas transformações, eles não são tão difíceis. Eu falo por experiência com os jovens e adolescentes, não são difíceis. Mas quantos problemas familiares, Marcos, dos pais que precisam trabalhar, mas não dão atenção em casa aos seus filhos. Não veem que ali tem um ser humano que precisa ser reeducado. Jogam, a palavra é essa, jogam numa creche, jogam numa escola, jogam numa instituição. Para quê? Qual é a preparação da vida que foi dada a ele? A preparação de um ser humano, de um futuro profissional, e qual escola também tem a sua responsabilidade. Que formação profissional eu estou dando a esse meu jovem? Humanamente falando, e mais espiritualizado. Pois é, Ronaldo. Eu já tive a oportunidade, várias vezes, de realizar oficinas com adolescentes dentro das escolas. E nessa questão de aprender a respeitar o outro enquanto ser humano que o outro também é, entrando nesse campo, então, da sexualidade, existem algumas atividades justamente para levá-los a pensar, levá-los a colocar em ação a empatia, ou seja, o saber sentir e se colocar no lugar do outro. Certa vez, quando eu cheguei, eu pedi, eu tinha levado um saco, né, e desses sacos de farinhas, né, ou mesmo pode ser, né, a fronha de um travesseiro, né, eu tinha levado e pedi que, por favor, né, as escondidas enchessem de pedra, né, e fechassem, para ficar realmente pesado, bem pesado mesmo. Aí levaram lá para mim, coloquei de lado, falei assim, olha só, minha gente, eu preciso agora de vocês para uma atividade. Atividade, você entende. Então, eu vou precisar de um rapaz e de uma moça. Voluntários. Aí, minha gente, quem se apresenta? Aí, daqui, dali, indica daqui, dois se apresentaram. Ótimo. Muito bem, meu rapaz, vem cá. Nós vamos fazer uma atividade que é uma dramatização, um teatro. Tá? É isso que nós vamos fazer. Tá? Mas é super simples. Não tem nada demais, não. Só que nós vamos inverter aqui os papéis. Você que é homem, você vai fazer o papel da mulher. E você que é mulher, vai fazer o papel do homem. Estamos entendidos? Tudo ok? Agora tem o seguinte. Neste caso aqui, a mulher da nossa encenação, ela está grávida e com a gestação já bastante adiantada. Para nós simularmos isso, eu estou com esse saco aqui, que nós vamos amarrar aqui em você, tá? E você vai deitar aqui nessa esteira de barriga para cima, tá ok? Você é a mulher grávida, ok? Vamos lá. Vai, deita aí. Oh, mas isso aqui tá pesado, tio. Deita aí, você está grávido. Grávida. Você é mulher a partir de agora. Deita aí. Conforme ele deitou, o que aconteceu? Aquele saco cheio de pedras, claro, começou a fazer pressão, né, sobre a barriga dele. E ele começou, e aí, vai demorar muito, tio? Calma, que agora eu vou explicar para sua colega o que ela tem que fazer. Olha só, você agora é o homem, né? Você é o homem aqui da nossa série. Então é o seguinte, sua esposa está aqui, está em casa, está deitada, a gestação, né, pesa, mal-estar, aquela coisa toda. Você está chegando em casa do trabalho, certo? Você vai chegar em casa e vai fazer o seguinte, vai olhar para ela aqui na cama e vai dizer mais ou menos com as suas palavras o seguinte, ô mulher, cadê a janta? Estou chegando em casa, ó,
E vai se preparando aí que eu não quero saber, não. Eu quero transar com você. Tá ok? Você vai ter essa fala com ele. E você aí deitado vai responder para ela, ok? E isso é com você. Tá? O que você vai responder é com você. Vai, você está entrando. E ela fez direitinho, ela entrou, não sei o quê. Não, mas é que eu não estou me sentindo bem. Eu não quero saber, você é minha mulher e, ó, quero fazer sexo com você hoje. E ele lá, o rapaz deitado no chão com aquele saco de pedra em cima, oh, não vai dar, eu estou mal respirando aqui. Aí eu parei a cena, ok, vamos tirar esse saco de você, então você pode levantar. Tá? E aí, meu filho? Como foi ser uma mulher grávida? Tio. Ah, não é fácil não, tio. Ah, não é fácil? Não. Eu estava aqui sofrendo. Eu já quase não podia respirar aqui. Isso pesa muito. Pois é. Você acabou de se colocar no lugar da mulher, né? Como foi ela chegar, né? O seu homem, chegar em casa e exigir que você se aprontasse para fazer sexo com ele, porque afinal de contas você é a esposa dele, pronto, e acabou, e é ele que manda. Não, isso não pode, não. Ah, não pode. Não pode. Tá ok, minha gente, podem voltar para os seus lugares. Vamos discutir essa cena aqui. O que foi que aconteceu aqui? Ronaldo, foi impressionante como os alunos, todo mundo mudou de valor. Todo mundo começou a falar que tem que respeitar, porque não sei o quê, porque não é bem assim, não. E aí foi quando, pois é, minha gente. Mas isso aqui que nós fizemos foi só um teatro. Foi uma encenação. Mas vocês sabem, né? No campo da sexualidade, o que acontece de verdade, né? Agora vocês estão dizendo para mim, não, que tem que respeitar a mulher, que não é bem assim. Vocês respeitam? No dia a dia? Realmente? Porque vocês precisam fazer duas coisas. A primeira, vocês têm que aprender a se colocar no lugar do outro. Para fazer ao outro somente aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. E segundo, ao fazer esse exercício, bater por respeito. Tem que respeitar o outro. Porque nós não somos objetos de uso. Eu não sou, sei lá, um aparelho de barbear descartável. Eu não sou um copo descartável. Eu não sou um prato descartável. Nada disso. Eu sou um ser humano. Ser humano. Eu tenho sentimento. Além de ter uma inteligência, não, eu tenho um sentimento. Você tem um sentimento, você tem sentimento, todo mundo tem sentimento. Como é que nós andamos nos tratando assim, como objeto sexual? E aquela mina ali, vou ganhar, essa eu ganho. Não é assim que vocês agem? E aí? Ou vocês, mulheres, as meninas aqui, cara, olha aquele professor saradão ali, ó. Aí já fica todo mundo, né? Opa, gente, isso é ilusão. Porque nós não somos simplesmente isso. Nós não somos um objeto de prazer, um objeto de uso. Nós somos seres humanos. Agora, só para vocês ficarem sabendo, eu não vou entrar aqui em campo nenhum que se liga à religião, mas é só para vocês ficarem sabendo. Sabe qual foi o homem, a pessoa que falou que nós precisamos fazer aos outros somente o que gostaríamos que os outros nos fizessem? Foi Jesus. E essa fala tem mais de 2000 anos de existência. Vocês não acham que se nós tivéssemos já colocado isso em prática, o mundo não estaria muito, mas muito melhor? Não preciso responder, só para pensar. Então, são técnicas que você utiliza para levá-los a pensar. Mas quem é professor, né, Ronaldo, já deve estar pensando assim, mas se eu for ficar fazendo essas coisas, quando que eu vou dar a minha aula? Ou seja, quando eu vou passar o conteúdo da minha disciplina curricular? Claro que a disciplina curricular, que o seu conteúdo é importante, não resta nenhuma dúvida. Mas o que é mais importante não é fazer deles bons cidadãos, com ideais mais nobres de vida e que saibam se colocar no lugar do outro e respeitar
o outro, isso não é mais importante? É para nós pensarmos, não é, Ronaldo? Pois é, Marcos, você tocou em vários pontos aí. Você pode aproveitar isso para dar aula, o peso que está ali, quantas pedras estão ali, se tirar alguma, e daí já aproveitar para dar a sua aula de matemática, de física. Ele está deitado. E, olha, existe uma infinidade de um assunto que você colocou. Eu posso dar minha aula ali até de português, matemática, física, química, tudo ao mesmo tempo. Entendeu? De um assunto que você deu de respeito, de humanização, e dá a destrinchar a sua aula a partir dali. É só o professor ser o facilitador do processo e o mediador desse processo. É simples. Existe uma situação ali que foi dada e a partir dali você vai usar o seu problema, gerando um problema em relação a cada disciplina que for necessária. Ponto. Estou falando como professor. Já viajei aqui há muito tempo na situação, né? Como ser humano, a mulher e o homem. Então você dá aula de biologia também. Enfim, dá para fazer com toda certeza. Agora, Marcos, esse aspecto que você falou é os jovens, mas é preciso também essa reeducação com nós os adultos, nós os professores, nesses conceitos que nós temos de achar que é só para a família essa responsabilidade, porque ainda continua essa discussão. Eu não estou aqui, eu não tenho que estar preocupado com que ele vem para cá, como é que ele está. Eu já tenho meus problemas e que ninguém vai resolver. Enquanto eu estiver pensando só em mim, estiver realmente preocupado em dar somente aula, ensinagem, não vai resolver, Marcos. Nós precisamos trazer esse conhecimento, esse estudo para as escolas com os nossos professores, com os nossos diretores, nossos porteiros, nossos auxiliares de apoio, de secretaria, todos devem trabalhar e serem também preparados, atualizados sobre esses aspectos. O que você pensa disso? É por isso que nós precisamos dinamizar as chamadas reuniões pedagógicas, como também as reuniões de pais, para que esses temas, todo esse trabalho de humanização, de valoração, possa ser trabalhado. É isso o que tem que acontecer. O José Pacheco, que nós já citamos aqui, ele conta um caso de uma reunião pedagógica, uma reunião de professores, que aconteceu na Escola da Ponte. Tá? E eles se reuniram, fizeram a roda ali, não sei o quê, e falaram assim, bem, gente, é o seguinte, quais são os problemas que estamos enfrentando na escola? Quem quer falar? E começaram, olha, eu estou com um problema assim assado, nós temos que ver essa questão desses alunos que têm determinados transtornos, como lidar melhor com isso e coisa e tal, eu não sei o quê. Pô, tá ótimo. Ok, então, esse é o assunto principal? Esse é o problema principal. Ok, fulana, entra aí agora na internet, no Google, joga o tema, né, vai ver todos os links, tudo que vai aparecer, e até a página 5 aí do Google, tá? Manda para todo mundo por e-mail. Manda para todo mundo por e-mail, ok? Então, gente, é o seguinte, nosso próximo encontro é daqui a 15 dias. Então, o que nós temos que fazer agora? Nós temos 15 dias para acessar todos os links, tá? Aí do Google, referente a esse tema, esse assunto, ler, estudar, ver as referências, ir atrás das referências, todo mundo se preparar para que daqui a 15 dias nós possamos retornar aqui e aí conversar com fundamentação sobre o tema e o que pedagogicamente nós podemos fazer. Está combinado? Perfeitamente. Combinado. Vamos ao almoço? Vamos almoçar. E aí uma estagiária que estava acompanhando a reunião se virou para o Pacheco e disse assim, a reunião pedagógica já acabou? Falei, já, minha filha. Mas durou só uns 15 minutos. Sim, mas você não viu como ela foi feita? A decisão que nós tomamos e que daqui a 15 dias nós vamos voltar fundamentados. Porque não adiantava discutir o tema aqui agora, né?
porque seria puro achismo da parte de cada um. E olha, anota aí na sua agenda: almoço, lanche, confraternização é a nossa prioridade. Depois discute a questão pedagógica, porque se não tiver isso, ou seja, essa urbanização, todo mundo junto, como uma verdadeira equipe, uma família que está trabalhando para o próprio bem e o bem da coletividade, não adianta estudar, não adianta fazer toda uma discussão técnica sobre este ou aquele tema, porque nós seremos frios. Aí chega de conversa, porque eu estou com fome. Vamos para o almoço. Porque é dinâmico. E aí você reúne os pais. Você não vai reunir os pais para falar dos filhos deles. Você vai reunir os pais para conversar sobre educação dos filhos. Vai conversar com os pais sobre valores. Vai conversar com os pais sobre o significado e finalidade da família. Como que se pode fazer a integração da família com a escola, da escola com a família. E vai ouvir, como dizia o Rubem Alves, a escutatória é muito importante para que se tenham, então, para que se tenha uma caminhada em conjunto. Enfim, Ronaldo, não? É um universo de coisas que nós podemos fazer para, como diz aí o Paulo Freire, mudar as pessoas e as pessoas poderem transformar a sociedade. Muito bem, então, com certeza, nós já estamos no final, vamos dar prosseguimentos para que possamos, então, dissertar sobre esse aspecto da sexualidade que está aí e minimizar o máximo possível, porque a educação é um trabalho de prevenção, é detectar a situação antes que aquilo aconteça. E aí, Marcos, é que eu gostaria de nós nos debruçarmos justamente aí, nesse trabalho de prevenção. O que é o trabalho da educação? É o nosso dever, é prevenir fatos que são do ser humano e que precisam serem trabalhados, que é justamente isso, as causas e consequências. Cada ação minha vai ocasionar consequências e responsabilidades, que eu preciso assumir o que eu fizer com o outro. E mais do que isso, sairmos da impunidade. Quando nós vemos um aluno ou um professor que faz algo e que não há uma diretiva de fato de mostrar a ele as causas e as consequências, a impunidade é o que nós vemos no dia a dia das consequências graves que nós estamos observando. Porque isso, quando acontece, já foi lá atrás, aconteceu lá atrás, ou vem acontecendo. Isso aí é só o fato em si, já narrado, o fato em si, já acontecido, mas as causas estão em tudo isso que nós estamos falando aqui, nesse trabalho de prevenção. Muita paz, que Jesus os abençoe. Semana que vem, voltamos com o mesmo assunto. Eu, Marcos Demário e todos vocês, e o nosso querido Tavares aí na técnica, nos ajudando. Muita paz. E para já adiantar, né, já dar uma palhinha sobre essa questão da prevenção, vamos trazer aqui o nosso Emmanuel, através do Chico Xavier, muito bom. O livro Vida e Sexo, quando na introdução, dentro dessa questão da sexualidade, ele diz: não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. Mas nós vamos desenvolver esse tema da prevenção no nosso próximo programa, próxima segunda-feira, 20h30, pela Web Rádio Estação da Luz. Que Jesus a todos nos abençoe, muita paz e que possamos, então, nos encontrar semana que vem em mais um Espiritismo e Educação. Grande abraço a todos. Muita paz.